Começamos hoje um novo livro do Manuel Filomeno de Miranda. São Perturbações Espirituais. O médium foi Divaldo Franco. Apresentação: Perturbações espirituais. Vivemos num universo constituído de energia que se expressa em ondas, vibrações, mentes e ideias, condensando-se em matéria e voltando ao estágio inicial e incessantemente. Nem tudo vibra, pois que não existe o repouso absoluto, nem o absoluto caos. Aquilo que se nos apresenta como desordem obedece a princípios fundamentais geradores de futura harmonia. Tudo e qualquer movimento, emissão vibratória, por mais sutil, influencia o conjunto, nada havendo que não se encontre produzindo ressonância, à semelhança de uma sinfonia de incomparável beleza, cujo conjunto de instrumentos diferentes produz o encanto e a musicalidade perfeita. A matéria, nesse indefinível oceano vibratório, é a energia condensada, que após a vigência do seu ciclo, retorna ao campo de origem. O ser humano, durante o périplo carnal, é o princípio inteligente do universo, desenvolvendo os sublimes tesouros que nele jazem adormecidos e, através de sucessivas reencarnações, atinge o estágio de vibração sublime, quando se torna espírito iluminado. Nessa larga experiência evolutiva, acumula os valores de fluente das vivências, crescendo sempre na direção da perfeição relativa que lhe está reservada. A cada etapa, aprimora específicos recursos, trabalhando as anfractuosidades morais resultantes dos tênues iniciais da fase do instinto, atravessando o período da razão no rumo da intuição. Sob a ação gloriosa do deutrompismo, a sua é a fatalidade da plenitude. Enquanto transita pelas faixas mais grosseiras do processo evolutivo, submete-se às injunções penosas que lhe rompem as couraças da ignorância para facultar-lhe o discernimento, que o alça ao conhecimento e à liberdade. Nem sempre, porém, esse desenvolvimento ocorre de maneira feliz, em razão da predominância dos instintos agressivos, da preservação da espécie, que o levam a utilizar-se da força, dos ímpetos desordenados que se lhes demorarão na conjuntura de que se constitui. A cada ação sucede-lhe uma reação equivalente. No imenso obscurantismo em que se demora, a divina providência tem tido o cuidado de enviar-lhe embaixadores, sábios, que o têm tentado despertar para a realidade espiritual que lhe é legítima. Através dos milênios sucessivos, esses amorosos mestres e condutores das massas buscaram demonstrar-lhe a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Cultos bizarros, a princípio, sacrifícios grosseiros foram as primeiras manifestações da vida estuante. Dentro do nível moral em que se encontrava, no seu primarismo evolutivo, culminando com a vinda de Jesus à Terra, abençoando-a com as incomparáveis lições do amor, que soluciona todas as equações existenciais. Habituado, porém, às forças deletérias dos sentimentos grosseiros, o ser humano teve muita dificuldade para aceitar as libertadoras diretrizes dos seus ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, e inevitavelmente adaptou-as às próprias paixões, gerando situações dolorosas para si mesmo. Jesus sabia dos limites humanos, compreendia-os, ampliando a sua compaixão, prometeu enviar o Consolador em hora própria, quando as dores fossem superlativas e a compreensão mental mais elevada, de modo a entender-lhe os supremos postulados. A legião de seres bem-aventurados que constitui o Consolador traz o Mestre de volta e vem desvelando o significado profundo da existência, os valores altíssimos da existência física, diluindo os mistérios que ocultam a vida transcendental, demonstrando de maneira vigorosa esse intercâmbio entre as duas faces da realidade, a material e a espiritual. Constata-se, desse modo,
que a inter-relação entre os chamados vivos e os mortos é muito maior e vigorosa do que se pensa. Graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Esse livro é um breve relato em torno do intercâmbio entre as duas esferas da vida, especialmente cuidando das perturbações espirituais resultantes da suprema ignorância de que permitem os espíritos infelizes na sua luta inglória contra o Mestre Jesus e sua doutrina. De alguma forma, faz parte da série que iniciamos com Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, ambos já lidos neste canal, abordando os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, especialmente das sociedades espíritas sérias dedicadas à renovação da sociedade, bem como nos agrupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas. Jesus vela pela barca terrestre e conduz-la com segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas todas as tentativas de dificultar-lhe o ministério de amor e misericórdia. Desejamos com a presente obra alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometido com os benfeitores da humanidade que neles confiam. Não tivemos nenhuma preocupação literária, nem nos permitimos deixar dominar por vacuidades humanas, procurando abordar os acontecimentos conforme tiveram lugar, naturalmente, com alguns cuidados para que sejam evitadas interpretações indevidas. Temos interesse, porém, que a nossa narrativa simples quanto nós próprios contribua, de alguma forma, para a vivência realmente cristã nas células espíritas que se vinculam a Jesus. Salvador, 15 de junho de 2015, ou seja, já são 10 anos a escrita esse livro. Manuel Filomeno de Miranda. Espero, meus amigos, que aprendamos muito com essa série. Aguardo todos vocês nesse estudo. Abraços.